Olá, graça, prosperidade e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. E hoje eu quero compartilhar com vocês a continuação da Epístola de Tiago. E nós estamos no versículo 19 do primeiro capítulo. E diz assim o texto bíblico: Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em enceirar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, aqui tem várias coisas que a gente pode compartilhar, que a gente pode falar, que a gente pode praticar, inclusive, né? Aliás, todas elas a gente tem que pôr em prática. Mas eu vou pontuar algumas delas e depois eu desafio você a ler com mais calma este texto e você tirar as suas conclusões, as suas interpretações e praticar junto ao local que você está, na sua família, por onde você passar. Então a gente já começa esse trecho aqui que está falando sobre a questão da fala. Aqui ele tem uma chave, na verdade, de sabedoria. É uma chave que o apóstolo Tiago está entregando a nós de bandeja, que é o ser prontos para ouvir, né? Tanto é que tem um pessoal que fala assim: eu tenho 2 ouvidos e uma boca, né? Então, ou seja, tem que ouvir mais e falar menos. É o que praticamente, né, na verdade aqui nessa epístola está sendo dito. Para de falar muito e ouve mais. Porque quando a gente fala sem ouvir, aqui o ouvir não é só ouvir, né? Ouvir a gente ouve tudo, mas é ouvir de parar para entender. É ouvir de você parar para realmente entender o que está acontecendo, para depois você, se for necessário, falar algo a respeito. Hoje nós vivemos num tempo de tecnologia, vivemos num tempo onde as pessoas querem falar muito, né, por causa da rede social, mas pouquíssimas estão dispostas a emprestar o ouvido para ouvir, né? E quando ouvem é aquela coisa, tá, mas não estão dispostas a entender e se colocar no lugar do outro. E é mais ou menos o que eu entendo que o apóstolo, a carta de Tiago está nos dizendo aqui, tá bom? E além disso, ele diz aqui no mesmo versículo, para não se apressar em falar, nem em irar-se. Por quê? Vocês já perceberam que uma pessoa, quando ela está irada, ela não se controla, ela perde todo o controle de si mesma, algumas chegando à agressão física. Porque ela não consegue mais ouvir o que o outro está falando do outro lado. Por mais que ela esteja num debate, a outra pessoa está falando, mas na verdade ela não está dando ouvidos, ela não está escutando as argumentações do outro lado. Ela está só despejando o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está falando, e não ouve uma palavra do outro lado. E quando ouve, mas sem pensar, é para que aquilo faça com que ela se ire mais ainda. E a ira, como ela faz ela traz sobre nós esse arsenal
de sentimentos, ela evoca, né, esses sentimentos ruins em nós, inclusive, como eu já disse, partindo para agressão verbal e também para agressão física, você não tem como produzir a justiça divina, porque ele continua no versículo: a ira humana não produz a justiça divina, porque na sua ira você vai querer fazer justiça com suas próprias mãos. Você vai querer, aliás, você não vai nem querer justiça, né? Porque fazer justiça com as próprias mãos, como nós ouvimos falar por aí, significa, né, é igual a me vingar. Essa é a justiça do homem, vingança. E a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós e que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então, toda vez que o homem fala assim, vou fazer justiça, ele quer ser o justiceiro, ele está na verdade com o desejo de vingança. E o desejo que carrega não justiça, mas o sentido de provar para a pessoa e para todos que estão em volta que ele é o dono da verdade, que é ele que está correto. E depois, dentro desse ambiente interno e também externo, porque outras pessoas são afetadas por conta da sua ira, e a ira não promove coisas boas, portanto, não há como o Espírito Santo, não há como a justiça de Deus mover algo, produzir algo nesse tipo de ambiente. Depois ele fala que a gente deve remover a impureza, a maldade e aceitar humildemente a palavra que está no nosso coração. Ou seja, nós devemos ser submissos à palavra que nos foi pregada desde o início. Aqui está falando da pregação do Evangelho de Cristo. Nós devemos nos submeter ao Evangelho de Cristo, que nos ensina, que nos indica e que nos convoca e também nos manda, nos ordena a ter vida pura, a ter uma vida longe da maldade, longe até mesmo da aparência do mal. Se algo parece que é, mas não é, afasta-se disso, porque o que é bom é bom. Você detecta na hora que uma coisa é boa quando ela não é boa. Então, se tem uma aparência que você está duvidando, saia. É isso que a Bíblia fala, que nós temos que ter um coração humilde, não com arrogância no coração, aceitar a palavra do Senhor, que foi nos implantada, pois é essa palavra que nos salva, que tem esse poder para nos salvar. Nenhuma outra palavra, nenhuma outra pessoa, nenhum outro livro, nenhum poder tem a salvação para nos dar, para nos liberar e para prosperar em nós. Somente a palavra de Cristo, porque ele diz que ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele não há salvação, não há justiça, não há humildade, não há amor. Filho, se você quiser sair, você pode sair, tá, meu bem? Então, ele diz aqui também, aí que vem a parte mais importante, que ele diz para que a gente não ser apenas ouvinte da palavra, para a gente não se limitar. Aqui, na minha tradução, tá assim, não se limite. Ele diz, não coloque limite na sua vida espiritual. Que a sua vida espiritual seja rica, assim como é o nosso Rei Jesus. Rico em poder, rico em graça, rico em conhecimento, rico em dons, rico em talentos, e nos dar habilidades, em fazer-nos prosperar a nós e toda a nossa geração. Porque a fidelidade do Senhor é de geração a geração. Olha que maravilhoso. Então, se há algum limite nas nossas vidas, significa que nós é que estamos colocando esse limite. Então, filhinho, faz silêncio, por favor, tá? E aí, a gente tá aqui. Ele tá falando desse limite e ele tá falando assim, não apenas ouçam, mas pratiquem o que vocês aprendem nesse livro. Pratiquem tudo que vocês puderem da palavra, porque dessa forma, na prática, vocês não vão se esquecer jamais daquilo que vocês devem fazer. Gente, é igual o professor quando manda exercício de matemática para o seu filho fazer em casa, lição de português, lição de geografia. Por que vem lição de casa? Porque quanto mais a criança praticar, mais ela vai aprender e não vai se esquecer. Praticar leitura, porque a criança tem que aprender a falar, a criança tem que aprender a interpretar os textos, a criança tem que aprender a escrever. Então é necessário que ela aprenda a ler, é necessário que ela leia bastante.
para ter um rico conhecimento das palavras, né? Ter um vocábulo mais amplo. Uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos falam de um jeito. Uma criança de 10 anos, olha quanta riqueza de vocabulário ela não tem. Porque ela põe em prática aquilo que ela aprende na escola através de exercícios. Nós já falamos sobre exercícios e na carta de Tiago, lá no primeiro versículo do capítulo 1. Então a gente tem que exercitar a nossa fé. Como que a gente exercita a fé? A única maneira de exercitar a fé, para aumentar a nossa fé, é praticando a palavra de Deus. É praticando dia após dia. Porque nós precisamos renovar a nossa mente. A renovação da nossa mente vem com a prática da palavra. Então ele diz assim, se você não pratica, você vai esquecer de todas essas coisas rapidamente. Então ele diz que a gente deve sempre observar para a perfeita lei que liberta e perseverar nela. Depois ele diz que aquele que é religioso e não refreia a sua própria língua, ele engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor. Por quê? Porque não adianta nada você estar dentro de um ambiente de trabalho que é maravilhoso, que você ali você tem paz, que você se dá bem com todo mundo. No ambiente de trabalho, no ambiente religioso, né? Falando da igreja, um ambiente eclesiástico. Se você não refreia a sua língua, porque nós sabemos que a gente está no trabalho, ou a gente está na nossa escola, na nossa faculdade, até mesmo quando você vai fazer um trabalho na sua faculdade, você tem que fazer uma apresentação à frente de todos. Quando você está num ambiente eclesiástico, você precisa, você é líder de um ministério, você precisa liderar aquelas pessoas, muitas que estão vendo você, porque você está num lugar de evidência naquele momento, muitas vão te aplaudir, vão te elogiar, vão entender e vão ver o seu esforço. E outras, porém, elas vão criticar tudo que você faz. Inclusive, as pessoas que criticam o que você faz constantemente, criticam não só você, acredite, ela critica outras pessoas. Porque o espírito de crítica está nela. Então, ela não se contenta. Então, ela tem que criticar todo mundo. Mas, essa mesma pessoa que está criticando, ela é geralmente aquela pessoa que não faz nada. No trabalho, é aquela que critica seu trabalho, que poderia ter sido melhor, que não deveria ter sido dessa maneira, de outra, mas ela não é aquela pessoa que chega e diz, olha, fulano é assim, vamos fazer assado, vamos fazer de tal forma, que não gosta de trazer soluções, não é uma pessoa que soluciona problemas, muito pelo contrário, geralmente são pessoas problemáticas que só levantam problemas, não estão nem um pouco preocupadas com a solução, elas querem mais que você que pense na solução. Aliás, elas querem que você pense numa solução e que você não encontre essa solução e que você fique com esse abacaxi na sua mão para elas poderem criticar ainda mais o seu trabalho. Isso é em todos os âmbitos que você estiver. Pessoas são assim. Sempre que você estiver perto de pessoas, sempre vai ter aqueles que vão torcer por você a seu favor e aqueles que vão torcer contra, que vão invejarem, que poderia eu poderia ter feito melhor, eu faria melhor, não faria dessa forma, enfim, mas nunca fazem. Outra questão que a gente vê aqui é a prática que ele fala, né? Aqui a carta de Tiago mais para frente a gente vai chegar lá. Ele fala sobre a fé e as obras, né? A fé genuína, que ele diz aqui, mais abaixo a gente vai comentar um pouco a respeito, sobre a fé verdadeira, é aquela que te impulsiona a realizar boas obras. Quais são as boas obras? Elaine, quais são as boas obras que eu posso praticar na minha vida? Se você não sabe, você pega a Bíblia.
A Bíblia tem todas as práticas de ações sociais que você pode fazer fora da igreja, dentro da igreja, no seu trabalho, na faculdade, na sua escola, na sua casa, tá? Porque a nossa casa também é o lugar onde a gente deve manifestar boas obras, tá? Mesmo que você às vezes não entenda ou não soubesse disso ou tenha dificuldade para isso, a sua casa é o lugar onde você também deve manifestar boas obras. Em todo lugar onde você estiver, você tem que ser a manifestação viva das obras de justiça que estão descritas na palavra de Deus. Uma pessoa que é movida pela fé genuína e pratica essas obras, significa que ela tem uma fé que está se ampliando cada vez mais. A sua fé é viva e ela é vivificante, ou seja, ela traz vida para quem está à sua volta, ao seu redor, porque ela entende exatamente quais são as verdadeiras obras que ela deve manifestar a sua presença ali com o poder de Deus, com a graça de Deus. Ela vai ser movida pelo Espírito Santo e ela vai trazer ali vida, a vida de Deus, a vida de Cristo. Agora a pessoa que só tem as obras e fica assim, ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, é sempre o eu, né? O egocentrismo, né? O egocentrismo. Ah, eu fiz assim, eu fiz dessa forma, fui eu que fiz. É eu. É porque ela quer, de alguma forma, ela precisa se autoafirmar. São pessoas que têm um grande problema de autoestima, um grande problema de rejeição. É só um minuto que eu vou abrir aqui a porta para o meu cachorrinho sair daqui. Problemas de rejeição. Ela sofre com problemas, ela mesma se condena, né, pelas coisas que ela faz. Ela não se acha suficiente. E todo esse complexo que ela carrega, esse complexo de inferioridade, essa é a palavra, que ela carrega, traz sobre ela fardos muito pesados, porque o fardo de Deus não é pesado. Quando ele começa a ficar pesado, querido, é porque significa que homens estão colocando fardos maiores do que aquele que Cristo quer colocar sobre você. O fardo do homem é pesado, o fardo do homem te esgota, ele te deixa exausta. E então, as pessoas que têm complexo de inferioridade são aquelas que elas sobrecarregam a si mesmo e sobrecarregam aqueles à sua volta. Porque ela projeta esse complexo de inferioridade nas pessoas que estão trabalhando com ela ou estão próximos dela. Então, é preciso vencer primeiro essa barreira do complexo de inferioridade para depois entender a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Nós vamos falar depois sobre isso, a gente pode conversar se vocês quiserem, para ela ser livre verdadeiramente. Porque a pessoa também, existem pessoas, além dessas, que fazem as obras para ferir outras pessoas. Elas têm, no caso, também um complexo de inferioridade ou soberba, arrogância, entendeu? Então essa pessoa é aquela que faz as obras para continuar se orgulhando de si próprio, para buscar os holofotes externos sobre a vida dela, mas não é movido pela fé genuína, tá bom? Eu vou fazer agora uma pausa aqui com vocês, vou encerrar esse vídeo, mas eu vou abrir outra live após essa para falar só sobre esse tópico, porque eu tô sentindo do Espírito Santo de falar mais alguma coisa para vocês e eu não quero que o vídeo fique longo, eu quero que vocês assistam até o final. Então eu deixo essa palavra com vocês e a companhia de Jesus Cristo sobre vocês e sua família, e eu volto na próxima live e continuo essa carta de Tiago, tá bom? Muito obrigada.